O Porta do Fundo apresentou um Jesus gay. O Eduardo Fauzi, que é um ateísta de esquerda, de repente, não mais que de repente, vira um fervoroso defensor da religião. Mas cuidado, se você é cristão, vai te dar vontade de concordar com o feito terrorista do terrorista Eduardo Fauzi. Mas acredito que o cristianismo não concorde com o terrorismo, certo? Mas olha só a conspiração internacional que há por detrás disso. Será que foi com apoio russo? Vamos à conspiração, mas depois da vinheta. Eduardo Fauzi, que tem uma namorada russa de 29 anos e um filho de 3 anos lá na Rússia. Esse Eduardo Fauzi viaja costumeiramente para a Rússia. Será que ele foi treinado pelos espiões russos para ajudar a esquerda a destabilizar o governo Bolsonaro? O que há por detrás disso? Uma hora ele é de esquerda e na outra adora Jesus. Será? Quem planejou? Quem o contratou? Quem pagou os R$116 mil que a PF encontrou na casa dele? Vamos ver esse vídeo. Tá muito na modinha esse discurso de tolerância. A gente tem que ser tolerante. Isso está alçado à categoria de dogma pós-moderno, dogma político pós-moderno. A gente tem que ser tolerante. Se a gente não for tolerante, a gente não é um cara legal. A gente tem que ser tolerante com o divergente, a gente tem que ser tolerante com o outro, com a maneira como a outra pessoa pensa, o que ela acha da vida. Isso é o que as pessoas legais dizem pra gente fazer. E é bacana. Acho que realmente é um exercício de humildade a gente se colocar na posição do outro. Eu vou chegar lá. Por detrás desse discurso de tolerância, tem um mandamento cristão. Jesus Cristo falou pra gente, não julgueis. Não foi um conselho, não foi um pedido, foi uma ordem. Não julgueis, porque quem julga é Deus. Quando você julga, você se coloca na posição de Deus. E só Deus sabe o que se passa no coração do homem. Só Deus sabe o que aquela pessoa fez ou o que ela passou para poder estar ali. Só Deus sabe o que aconteceu, talvez, no porão da infância daquela pessoa, para ela chegar àquela opção, àquela conclusão, para chegar no lugar que ela está. Só Deus sabe. Veja que ele tenta dar uma de entendido de religião. Fica ali jogando com o óbvio, falando coisas óbvias, mas sem entender realmente de religião. Quem entende de religião, de teologia, percebe que é um papo furado o que ele está jogando ali, concorda? Agora preste atenção como existe um plano para ele dar uma de cristão. Antes de eu te mostrar, eu quero te perguntar o que você acha. Por que ele está com a câmera girando? Será que ele gira a câmera de vídeo à toa? Vamos voltar esse vídeo um pouquinho. E aquele mapa colocado ali de última hora no meio da sala? De onde é esse mapa? E perceba que ele passa pela árvore de Natal. Só Deus sabe. O homem não conhece. Para de falar. Está no lugar que ela está. Só Deus sabe. O homem não conhece. Os desejos que estão ocultos por trás do coração do próprio homem. Como que para cuidar que a árvore de Natal esteja bem no frame, esteja sendo bem filmada. E aí ele continua falando. Percebeu isso? O homem não conhece. Está no lugar que ela está. Agora, vamos a outro detalhe. Você está vendo essa cordinha sobre a porta? Vou te dizer o que é essa cordinha. Isso aí é a cordinha. Quando você puxa, você aciona um aquecedor que fica sobre a porta. Como se usa em muitos apartamentos em Moscou, lá na Rússia. Em muitos apartamentos da Europa ou de lugares frios no mundo. Ou seja, no momento da postagem desse vídeo, está claro que ele está na Rússia. Ele fugiu para o mesmo lugar que o Edward Snowden. Para o mesmo lugar que o Edward Snowden se refugiou. E lá se encontrou com o Davi Miranda, o marido do Verdivaldo. Black Bloc é uma tática de ação direta, anarquista, de esquerda. Lembre-se desse termo, uma tática de ação direta. Os caras têm até campos de treinamento para treinar o confronto e como enfrentar a polícia. Os Black Blocs
contam com ex-presidiários e marginais perigosos. A tática deles é destruir para causar o caos e o terror, e então dominar. A farsa, denominada de integralistas, disfarçados de fascistas da extrema-direita e comandada pelo Eduardo Fauzi, que é o chefe da quadrilha dos Black Blocs, que representa a extrema-esquerda. Deu para entender essa? Deixa eu explicar. Depois do Adélio Bispo, o ex-integrante filiado ao PSOL, atentar contra a vida do então candidato Jair Bolsonaro e não ter sucesso, descontentes, elas, a Gleisi e a Dilma, viajaram para Moscou, lá na Rússia. E para nossa surpresa, coincidência, o que aconteceu? O ataque de hackers. E aí acontece a vaza-jato da Intercept, a operação comandada pelo Verdivaldo e pelo marido Davi Miranda, que também esteve na Rússia, já falei sobre isso, e se encontrou com o Snowden. Arquitetam com a Dilma, com a Gleisi, a Manuela, o plano que deu certo. O plano que deu certo para soltar o Lula ladrão. Mas a trama não para aí, não. A bomba na porta dos fundos... A bomba na porta dos fundos, preste bem atenção agora no que eu vou te contar. O Eduardo Fauzi, que é o chefe da quadrilha dos Black Blocs, quadrilha que tem um campo de treinamento num sítio a 50 quilômetros de São Paulo. Campo de treinamento financiado por quem? Sítio de quem? Essa quadrilha do Black Blocs, do Eduardo Fauzi, essa quadrilha dos Black Blocs, do Eduardo Fauzi, que é da extrema esquerda, da ordem dos corruptos. Pois então, o Eduardo Fauzi faz um atentado terrorista sem usar máscara. Sem usar máscara. Todos os outros com máscara, mas ele sem. Como se ele não soubesse que seria reconhecido e depois ele foge. E para onde ele vai? Para a Rússia. Peraí. Rússia? Mas a Dilma e a Gleisi não estiveram lá? Por que todo o tempo a Rússia aparece nesse roteiro do crime? Você não acha que isso é muita coincidência? Será que eles acham que somos burros? Hackers, facada, bomba, obstruções que atrapalham o avanço e desenvolvimento do Brasil com manobras sujas como se fosse um exercício normal de políticos, quando na verdade são apenas um bando de ladrões disfarçados de deputados, senadores, ministros de toga. Quero te fazer apenas uma pergunta. Uma perguntinha. Você se admiraria se a porta dos fundos estivesse em conluio com Eduardo Fauzi e tudo isso teria sido planejado de antemão entre a porta dos fundos e Eduardo Fauzi? Tipo um pacote de ações diretas. Só perguntando, sem afirmar nada. Ações diretas, lembra? A esquerda usando a violência, a fraude, a armação, o cristianismo como disfarce para denigrir, difamar e culpar a direita. E por tabela, o presidente Bolsonaro. A esquerda deixou de fazer a oposição como uma honesta e verdadeira oposição, que é importante para a democracia, mas nem poderia ser uma oposição que se importa com o Brasil. Ok, tá bom. A esquerda se importa sim com o Brasil. A esquerda precisa muito do Brasil para sobreviver. A esquerda precisa comer o Brasil para sobreviver. Mas há um grande engano quanto a partidos. Partidos? Que partidos? Que ideologia? Há muito não existe esquerda ou centrão, ou até mesmo a direita. Até a eleição do presidente Bolsonaro, a direita conservadora não existia. Ou existia? Não existia, você sabe disso. A direita conservadora acaba de nascer, está engatinhando. Nós temos cometido um grande engano em condenar a esquerda, o centrão ou a direita, pois nos últimos 30 anos não existiam partidos. O que existiu foram siglas de organizações criminosas com uma única meta, mamar o Brasil. E para isso, e com muita astúcia e inteligência, eles enraizaram a base de uma grande torre de comando,
de um mecanismo perverso de ordenha das riquezas brasileiras, deixando o povo brasileiro à beira do abismo da saúde, à beira do abismo da educação, do abismo da segurança, do abismo social, do abismo da pobreza do povo brasileiro. Mas a Orcrim vive muito bem, obrigado. Claro. Me acompanhe nesse raciocínio. Somente um partido, isso seria uma ditadura. Nós precisamos de uma esquerda, de um centro e de uma direita, pois essas são as cores de uma democracia, essas são as asas, os lados. E esses lados devem se preocupar em fazer oposição, garantir aquilo que é bom e de interesse para a nação, e se opor àquilo que não é bom, ou que deixa em dúvida, o desenvolvimento do país. Aí sim, fazer oposição. Mas essa esquerda não tem que se alinhar com Cuba, Venezuela ou qualquer outro país berço de ditaduras autoritárias, quaisquer que sejam. O Brasil, nos últimos 30 anos anteriores ao presidente Bolsonaro, deixou de fazer política, implementou uma Orcrim, uma organização criminosa, e a chamaram de partidos de esquerda, centro e direita. Quando o nosso presidente Bolsonaro assume o governo do Brasil, ele traz um divisor muito visível entre a política e o crime organizado. A grande torre do controle do mecanismo começa a ruir, mas são muitos os envolvidos. E também são muitas as vítimas da torre do comando do crime. O procurador da República, Deltan Dallagnol, da Força Tarefa da Lava Jato, compartilhou a análise de José Padilha, o colunista de O Globo, sobre o mecanismo de exploração da sociedade brasileira de uma forma melhor explicada. A importância da Lava Jato em 27 enunciados sobre a oportunidade de desmontar o mecanismo de exploração da sociedade brasileira. Preste muita atenção, pois no texto que vou ler, lerei apenas os primeiros 11 principais pontos que explicam, em resumo, o financiamento tendencioso da mídia, de youtubers, de artistas, jornalistas e dos black blocs contra o governo, causando caos. 1. Na base do sistema político brasileiro opera um mecanismo de exploração da sociedade por quadrilhas formadas por fornecedores do Estado e de grandes partidos políticos. 2. O mecanismo opera em todas as esferas do setor público, no legislativo, no executivo, no governo federal, nos estados e nos municípios. 3. No executivo, ele opera via superfaturamento de obras e de serviços prestados ao Estado e às empresas estatais. 4. No legislativo, ele opera via formulação de legislações, leis que dão vantagens indevidas a grupos empresariais dispostos a pagar por elas, a pagar a bola, a comprar a lei. 5. O mecanismo existe a revelia da ideologia. Explico. A ideologia deixa de ser ideologia para ser um sistema de enriquecer os comparsas da esquerda, os comparsas da direita, os comparsas do centrão. Sem ideologia, esse é o partido dos ladrões que roubaram o povo brasileiro. 6. O mecanismo da corrupção viabilizou, permitiu a eleição de todos os governos brasileiros desde a retomada das eleições diretas, sejam eles os políticos de esquerda ou de direita. 7. Foi o mecanismo quem manipulou as massas para eleger o PMDB, o DEM, o PSDB e o PT. Foi o mecanismo quem elegeu José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. 8. No sistema político brasileiro, a ideologia está limitada pelo mecanismo. Ela pode balizar políticas públicas, mas somente quando essas políticas não interferem com o funcionamento do mecanismo da corrupção. Isto é, com o lucro,
com a divisão do lucro entre os comparsas, com a divisão do lucro do roubo entre os comparsas, com a divisão do lucro do roubo do dinheiro do povo brasileiro entre os comparsas, entre os políticos que estão no mecanismo. 9. O mecanismo opera uma seleção. Os políticos que não se filiarem, que não se juntarem ao mecanismo, terão poucos recursos para fazer campanhas eleitorais e raramente serão eleitos ou reeleitos. Agora, com o fundão eleitoral, tornamos esse mecanismo de corrupção legal. Não é mesmo? 10. A seleção operada pelo mecanismo é destituída de ética e moral, ou seja, os políticos que têm valores incompatíveis com a corrupção, que não aceitam a corrupção, tendem a ser eliminados do sistema político brasileiro pelo mecanismo. Sorria, sorria! A torre do crime está te vigiando. 11. O mecanismo impõe uma barreira para a entrada de pessoas honestas e inteligentes na política nacional, posto que as pessoas honestas entendem como isso funciona e não aceitam participar do esquemão. Mas se for inteligente e desonesto, desonesto e inteligente sobretudo, seja bem-vindo e será recebido de tapete vermelho. Mas eu quero dizer, senhores, que nós fracassamos. Fracassamos quando derrubaram a prisão em segunda instância. Fracassamos quando Gilmar Mendes teve aquela desinteria e soltou dezenas de presos da Lava Jato. Fracassamos quando Lula foi solto, quando o Zé Dirceu foi solto. Fracassamos por ainda não termos conseguido impeachar o Gilmar Mendes. Fracassamos em apoiar claramente, fortemente o juiz Sérgio Moro, ou então o agora ministro Sérgio Moro. Fracassamos com essa questão do juiz de garantias. Fracassamos com o encarecimento do DPVAT. Fracassamos em não apoiar o presidente Jair Bolsonaro e deixá-lo ser encurralado pelo fundão eleitoral. Mas sabe por que fracassamos tanto? Porque manifestações se faz às quartas-feiras. Fracassamos porque esse argumento de que somos trabalhadores e por isso fazemos as domingueiras, que é um dia de descanso, que é um dia de folga, esse argumento é um argumento fajuto, um argumento implantado por políticos que têm medo da nossa força de mudança, da nossa força de povo. A nossa força de povo só pode ser demonstrada num dia de semana. Não pode ser em qualquer dia. Tem de ser numa quarta-feira. Considere isso um investimento no seu futuro, no futuro da sua família. Não é somente o futuro do seu vizinho, não é somente o futuro da nação. É o futuro que começa com você, com manifestações nas quartas-feiras. Esse futuro começa com você. Nós somos um povo muito forte e vamos mostrar então nossa força. Com manifestações nas quartas-feiras, com ordem, com progresso. Mas você tem que acreditar nisso. Você tem que investir nisso. Acredite que você pode fazer história. Continue lutando, acreditando. Lembre, você se lembra disso, o brasileiro não desiste. Então vamos espalhar, repassar que manifestações só têm efeito às quartas-feiras. Aí sim poderemos mudar o Brasil. Compartilhe. Zangão. Para as ruas,